Que vexame da seleção brasileira, né, bicho? Mais um nesse ciclo de 2026. O Brasil perde para o Japão pela primeira vez na história, de virada, depois de abrir 2-0 de vantagem. E tem alguns aspectos aí que a gente tem que citar também dessa seleção. Vamos lá falar um pouquinho do time do Brasil, dá o like nesse vídeo aí, muito importante pra gente seguir crescendo aqui no YouTube, esse vídeo ficar cada vez mais em alta. Se inscreve aqui no canal também, importante demais para que a gente tenha aí nossa evolução aqui no YouTube. Então, gente, vamos lá, né? Link também na descrição aqui para você poder acompanhar a gente em todos os nossos outros canais, plataformas e redes sociais, tá bom? Então, gente, vamos lá, né? No começo do jogo já deu pra ver que a gente teria um adversário mais forte do que a Coreia, que a gente enfrentou. No jogo contra a Coreia, o Brasil desde o início impôs a dificuldade, e nesse jogo quem impôs a dificuldade foi o Japão. Um time mais organizado, um time com mais qualidade do que a Coreia e que marcou em cima da seleção brasileira tentando tirar os espaços. Seleção brasileira também que modificou bastante. A seleção teve modificações em toda a linha defensiva e só o Vinícius Júnior do ataque foi mantido. Então, assim, Bruno Guimarães, Casemiro e Vinícius Júnior foram os únicos jogadores que iniciaram o jogo, que iniciaram a partida passada também. Além disso, a nossa zaga, Beraldo e Fabrício Bruno, são dois jogadores que eu acho que não estão nem entre os 4 primeiros lá, né? Geralmente são 4 zagueiros convocados, pra mim são na ordem aí da seleção brasileira. O Marquinhos, o Alexandro, o Gabriel Magalhães e o Éder Militão, né? Então, Beraldo e Fabrício Bruno estão ali numa ordem mais abaixo. E principalmente depois do jogo de hoje, acho que perderam ainda mais espaço nessa seleção. Perderam muitos pontos aí pelo jogo ruim que fizeram hoje. Não só pelos erros individuais, mas pelos problemas de entrosamento também que a zaga do Brasil teve, né? Modificou todo mundo, não sei se os caras não se entenderam ali, não sei se sei lá, a falta realmente de qualidade dos jogadores. Não acho que sejam jogadores ruins, né? Mas talvez não sejam jogadores de nível de seleção, né? E hoje a gente viu erros e falhas bizonhas individuais, mas também erros de posicionamento, de movimentação, de entrosamento entre eles. Não se entenderam, realmente fizeram um péssimo jogo. Foi um jogo muito ruim defensivamente na seleção brasileira, já no primeiro tempo. No segundo, foi a tragédia que foi, né? Mas assim, até no primeiro tempo, a primeira chegada de dificuldade mesmo, de quase gol, foi do Japão. Um cruzamento lá em que o cara, no segundo pau, sozinho, escora a bola, não pega em cheio e ela vai pra fora. Então o Japão poderia ter aberto o placar antes do Brasil. Na primeira chegada, um belo passe ali foi do Bruno Guimarães, né? Depois disseram que foi o Casemiro, mas acho que foi o Bruno Guimarães, não tô lembrado agora. Mas um belo passe ali, uma tabelinha no bico da grande área, né? Eles tabelam ali e o PH do Vasco faz uma boa infiltração, recebe a bola em profundidade e acaba fazendo o primeiro gol. Depois também o Brasil faz ali o seu 2-0, né? Com o Paquetá fazendo um grande passe ali em profundidade para o Martinelli, e aí o Brasil faz o 2-0 e assim, isso evidenciou, acho que um pouco do nível técnico melhor que a seleção brasileira tem em relação ao Japão. Quando chegou, teve a qualidade para definir bem as jogadas, coisa que o Japão não conseguia fazer. E aí a gente vai para o intervalo com um 2-0, e já no começo do segundo tempo o Brasil começa a definhar, principalmente na defesa, com o Fabrício Bruno tendo um erro, uma falha bizonha, né? Um erro imperdoável para um zagueiro de seleção. Ele domina a bola, demora demais, ele titubeia e falha 2 vezes. Ele vai dar o passe, vê que o cara não tá sendo marcado, o Beraldo ao lado dele, não tinha outra opção, e em vez dele tirar a bola ou tentar, recua pro goleiro para ele estourar, ele tropeça nele mesmo ali no chão e cai. No que ele cai, ao invés de ele tentar se jogar para proteger a bola, sei lá, fazer qualquer outra coisa, ele dá o passe para o cara que ele viu que estava marcado. E aí o jogador do Japão sozinho domina a bola e faz o gol, né? Esse erro bizonho imperdoável para um jogador de nível de seleção brasileira, certo?
não sei nem se a gente pode dizer agora Fabrício Bruno com nível de seleção brasileira, né? Talvez um jogador que foi selecionado ali, mas que não tenha o nível necessário, pô. E, infelizmente, acho que o Fabrício Bruno foi o jogador que mais perdeu pontos aí agora e deu adeus à seleção brasileira depois dessa partida. Além dessa entregada bizonha do Fabrício Bruno, o segundo gol foi também uma falha dele ali, né? A jogada aconteceu pelo lado esquerdo de marcação, mas aí, como eu falo, o problema de entrosamento. O lateral esquerdo, que eu esqueci o nome, ele sai para fazer a marcação lá quase no meio de campo. E aí o Beraldo, que é o zagueiro pelo lado esquerdo, ele tem que vir abrir um pouco mais para fazer a marcação. E aí a jogada acontece em velocidade, nas costas do Beraldo, que assim, cara, ele tava sozinho ali na marcação, né? Então ele tinha que cobrir espaço, ele tinha que preencher aquele espaço e tinha que ficar de olho nos jogadores de ataque também. E aí acontece aquela falha ali geral da zaga, o cruzamento, a bola passa por todo mundo, no segundo pau o cara bate pro gol. Ela ia entrar no gol, mas o Fabrício Bruno poderia ter cortado essa bola. Ele vai todo estabanado e empurra a bola de volta para dentro do gol, né? A bola já ia entrar, né? Então não é que ele fez o gol contra, né? Mas efetivamente foi um gol contra dele. Ele poderia ter tirado aquela bola, deveria ter tirado aquela bola. Então faz o gol contra, mais uma falha do Fabrício Bruno. E teve a terceira. Ele tenta subir na bola, o cara sobe bem mais que ele, né? Ganha, ele parecia um sub-15 jogando contra um profissional, né? E o cara cabeceia, a bola bate nele e vai pra fora, escanteio. E quis o destino que o atacante do Japão não fizesse o gol de novo nas costas do Fabrício Bruno. Por quê? No lance seguinte, no escanteio seguinte a essa outra falha do Fabrício Bruno, bola na área e passa por todo mundo. No segundo pau, o Beraldo falha ali, não consegue antecipar para fazer o corte e sequer consegue atrapalhar o jogador do Japão. Ele ainda dá um encontrão no cara lá e não consegue atrapalhar ele o suficiente para que ele erre a cabeçada, né? Então ele vai livre, sozinho, cabeceia e faz ali o terceiro gol. Ainda teve um erro lá do Hugo Souza, né, a bola batida de longe, assim, né, ele vai pegar a bola aqui, ela escorrega pela mão dele, parecia que tinha sabão, mas vai pra cima, sendo que o Japão teve chance de fazer o quarto gol, em algumas oportunidades, né, o Japão estava muito melhor do que o Brasil no segundo tempo. Claro que o Brasil também criou algumas oportunidades, mas foi muito pouco. O Richarlison não consegue subir para cabecear ali, teve alguns chutes também de fora da área, teve uma batida do Joeliton, mas acho que foi pouco a produção do Brasil no segundo tempo. Deveria ter feito mais, principalmente defensivamente, deveria ter sido mais seguro, né? Mas acho que o Brasil falhou o suficiente aí para deixar o Japão conquistar essa virada. Algumas conclusões aí, pessoal. Bom, esse jogo aí agora ficou nítido que o Carlo Ancelotti quis testar jogadores, testar Hugo Souza, testar essa dupla de zaga, testar novos laterais, né? Testar outro quarteto ofensivo ali na frente, e acho que ele teve mais conclusões negativas do que positivas, né? Principalmente na defesa. Acho que o único que sai com um aspecto positivo nessa defesa da seleção brasileira foi o PH, pelo lance do gol, né, que ele consegue uma boa infiltração. Mas de resto, achei uma péssima atuação da defesa da seleção brasileira, com destaque principalmente para as falhas individuais do Fabrício Bruno, né, que acho que perde pontos aí e cai no conceito em relação à seleção brasileira. Certo? No ataque, acho que poxa, a gente precisa de um quarteto que seja mais entrosado também, né? Aquele jogo contra a Coreia, as movimentações da seleção brasileira eram mais inteligentes, mas eu acho que também a entrada do Paquetá mudou um pouco do posicionamento. A gente tinha um Vinícius Júnior jogando praticamente lado a lado com o Matheus Cunha no jogo passado, e nesse jogo agora, a entrada do Paquetá, o Paquetá é bem mais recuado do que o Matheus Cunha. Não é um jogador de estar perto da área. Apesar de ter dado um passe também ali o Paquetá para gol, né?
acho que o time se desentendeu um pouco mais. Se entendeu muito melhor no estilo de jogo da quinta-feira contra a Coreia, quando você não tinha um jogador ali como o Paquetá que afasta os volantes da área. Você joga o Matheus Cunha que entra mais na área, os volantes se apresentam mais para jogar. Então acho que a gente se desentendeu bastante ali também, né? E aí a gente pode tentar também agora desenhar uma convocação um pouco mais definitiva, né, com ausências de jogadores que foram mal nessa convocação, mas que e outros jogadores que não estavam na convocação, mas que eu gostaria de ver também, certo? Mas isso fica para um outro momento. Nesse momento agora a gente faz mais esse balanço sobre essa partida e que acho que, assim, é mais um vexame da seleção brasileira. Esse ciclo de 2023 até 2026 está sendo um ciclo recheado de vexames, não só na seleção profissional, a de base também, né? É só olhar os resultados da seleção de base. Ramon Menezes tá muito mal, então assim, acho que, cara, o Ancelotti, ele tem potencial para melhorar bastante essa seleção. Como eu falei, cara, ele tá conhecendo ainda os jogadores, né? Ele tá conhecendo ainda as opções que tem. Os principais jogadores ele já conhece Vini, já conhece Rodrigo, já conhece Rafinha, já conhece Casemiro, já conhece Bruno Guimarães. Ele quer testar os outros que ele tem agora. Quer testar o Beraldo, quer testar o Fabrício Bruno. Acho que não voltam mais para a seleção, né? Quer testar outros laterais, quer testar outros goleiros. Então, assim, acho que essas variações elas vão acontecer. Em algum momento esses jogadores vão jogar muito mal, mas ele vai perceber isso e vai amadurecer as próximas convocações dele, tá? Mas enfim, meus amigos, é isso, pessoal. Péssimo jogo aí, né? Péssimo resultado principalmente e um horroroso segundo tempo. Mas que, bom, agora é o momento da gente refletir e tentar melhorar aí para as próximas convocações também. Um abraço, galera. Tamo junto e até a próxima. Valeu.